A aula já está sendo gravada, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar quando vocês quiserem. Bom, a aula de hoje é bem tranquila, tá? Vai ser jogo rápido, porque basicamente a gente termina a parte de resolução de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então a gente viu 3 métodos. Hoje o método, na verdade, é mais uma mudança de variável, tá? O que mais que eu ia falar? Aí, só quero lembrar para vocês, assim, eu não atualizei o material dessa semana ainda, tá? Amanhã, até 5 horas da tarde, eu vou atualizar o material, colocar mais exercícios, colocar no Moodle. E quinta-feira a gente tem uma aula de exercício. Então, tragam todos os exercícios. Lembra que os exercícios são os exercícios que estão no material que está lá no Moodle, tá? Então, toda semana, na verdade, 2 ou 3 vezes por semana eu estou atualizando o material e colocando tudo. Então, tem um conteúdo e tem alguns exercícios também. Tem exemplo, é praticamente a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá? Só que lá está mais detalhado. Então, e lembrando que vocês podem acessar as aulas também quando vocês quiserem, tá? Bom, só lembrando aqui, vamos começar aqui. Na aula passada, bom, vocês conseguem visualizar o meu quadrinho aí, né? Bom, na aula passada a gente tratou um caso especial de equações diferenciais, né? Então a gente tratou de equações da forma dy dt mais uma função p de t y igual a uma função q de t, né? Qual que é o jeito de resolver isso aqui? Primeira coisa é a gente determinar uma função chamada de fator integrante, que ela vai ser e elevado à integral de p de t dt. Aqui a integral pode ser qualquer primitiva, tá? Então, geralmente a gente pega a primitiva que é mais fácil, tá? Bom, depois disso, a gente consegue provar que quando você faz essa derivada aqui, né? Isso aqui vai dar praticamente o lado esquerdo, tá? Então, essa derivada aqui vai ser igual a q de t vezes μ de t. Observa que a μ você já determinou quem que é, tá? Aí, daqui depois é só integrar, tá? Então, quando você integrar dos dois lados aqui, você vai ter que y vai ser a integral de q de t vezes μ de t dt, mais uma constante, que eu integrei, né? E aí você só tem que passar esse μ para cá dividindo. Essa é a solução do seu problema, tá? Então, ó, aqui na aula passada, isso aqui chama fator integrado, fator integrante. A gente concentrou nesse tipo de equação aqui, tá? O que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai trabalhar com uma variação desse intervalo, dessa equação diferencial. É uma variação bem sutil, tá? Mas que dá para resolver uma outra gama de exercícios, né? O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou trabalhar com esse tipo de equação aqui, ó. Né? Hoje eu vou trabalhar com esse tipo de equação. É bem parecido com o que a gente fez na aula passada, tá? Então, só comparando aqui, você tem a derivada de y com relação à variável. Aqui você tem uma função multiplicando o y, né? Mesma coisa aqui, uma função multiplicando o y. Só que do lado direito você tem um y elevado a n. Né? Aqui você tem um y elevado a n. Aqui não aparece nada. Né? Então, o que eu vou fazer? Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou passar esse cara para cá dividindo. A gente vai fazer uma mudança de variável. E aí o que vai acontecer é que essa equação aqui, depois que a gente fizer a mudança de variável, vai cair nesse tipo de equação. Bom, isso aqui é exatamente o que a gente viu na aula passada, tá? Só está escrito com outras letras aqui, mas se você for olhar é a mesma coisa, ó. Derivada de w em relação a x, mais uma função, w, que é de x. E aí, a partir daqui, é só você usar o fator integrante, tá? O que é difícil aqui?
Bom, se você aprendeu bem o que foi feito na aula passada, o difícil é só a mudança de variável, mas a mudança de variável é trivial, tá? Bom, como que a gente vai fazer isso? Isso aqui, mais uma vez, não significa que todo exercício você vai ter que ver uma técnica mirabolante para resolver o exercício. Nesse caso aqui, é a mesma técnica sempre, tá? Que chama equação de Bernoulli. Então, na hora que você for fazer os exercícios, eles vão estar bem abaixo da seção de equação de Bernoulli, e aí você vai ter que usar a mesma técnica com todos eles, tá? Bom, então o que vai acontecer? Então, essa aqui é a equação que a gente quer resolver, tá? dy dx mais r de xy igual um q minúsculo vezes y elevado a n, em que n é uma potência qualquer, tá? Pode ser 1, 2, 3, meio, qualquer coisa. E aí a gente vai tentar fazer uma mudança de variável para transformar essa equação de Bernoulli numa equação em que é possível usar o fator integrante, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, fazer isso não é tão difícil assim, vocês vão ver que é relativamente simples. A única coisa que vocês têm que lembrar é da regra da cadeia, tá? Bom, como eu disse na aula passada, como eu sei que a maioria de vocês aqui está sem ver essas coisas de cálculo há um tempo, na verdade a gente quase não teve aula esse ano, então eu vou tentar lembrar isso aqui com carinho, tá? E se você tiver dúvida com relação a essas coisas de cálculo, por favor me pergunte, tá? Bom, a ideia é fazer o seguinte, primeiro, como eu quero transformar isso aqui numa coisa que do lado direito fique só uma função que depende de x, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar esse y para cá dividindo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse y e vai passar para cá dividindo. Então, isso vai ficar 1 sobre y elevado a n, dy dx, mais r de x, y, sobre y elevado a n. E do lado direito vai ficar só essa funçãozinha aqui de x, tá? Só isso. Bom, aí reescrevendo isso aqui vai ficar assim. Na verdade, eu só vou passar esse cara para cima aqui, né? Então, aqui vai ficar y elevado a menos n, tá? Y elevado a menos n, dy dx. Aqui vai ficar r de x, y elevado a 1 menos n, né? Porque eu vou passar esse cara aqui, eu passo para cima, vai ficar 1 menos n. E do lado direito vai ficar só o q de x pequeno, tá? Então, basicamente é isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a potência que está aqui do lado direito e vai passar para o lado esquerdo, que aí do lado direito fica só uma função que depende de q de x, tá? E agora você tem y elevado a menos n, e aqui você tem y elevado a 1 menos n. Né? Bom, aí vem a mudança de variável, que na verdade é a única diferença da aula de hoje para a aula passada. Aqui é a única coisa que a gente vai fazer. Essa função que está aqui, ó, porque assim, aí vamos voltar para cá, né? Vamos voltar para o que a gente viu na aula passada. Eu tenho a expressão do dy dt. Aqui eu tenho uma função que depende de t. E aqui eu tenho uma função que é livre, que não tem o y. Né? Então, essa função aqui seria interessante se a potência fosse 1. Né? Se a potência fosse 1. Mas aqui, ó, junto com essa função aqui, está aparecendo a potência 1 menos n. Aí você muda a variável. Né? Você vai fazer o seguinte. Você vai falar que w, que é uma função que também depende de x, assim como y, é igual a y elevado a 1 menos n. Né? E aí você vai derivar essa função, ou seja, você vai calcular a derivada de w com relação a x. Né? Aí tem que derivar isso aqui com relação a x. Para fazer isso, eu vou pegar um rascunho aqui para a gente lembrar da regra da cadeia. Né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma função y que depende de x. Tá? Aí, você tem que... A derivada dessa função é dy dx. Né? Então, você tem a derivada aqui. dy
dx, na verdade, vai ser o seu y', tá? É a mesma coisa. Só que, por exemplo, se você tiver uma função que é y de x ao quadrado, né, vamos supor que você tem essa função elevada ao quadrado, ou seja, ela é y vezes y, tá? E aí você quer calcular a derivada dela com relação à variável x, você tem que usar... Aqui o que acontece? Você tem a derivada da y e aqui você tem uma potência, né? Então você tem que usar a regra da cadeia. É o seguinte, ó, caio 2, multiplica pela função y, tá? X. Então aqui você usa normal, né? Caio 2 e fica y elevado a 2 menos 1, que é 1. Só que aí você tem que multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro, que é dy dx. Então lembra sempre de você usar a regra da cadeia, tá? A mesma coisa, por exemplo, se você tiver que aqui fosse, por exemplo, assim, ó, y de x elevado a um k qualquer. Qual que vai ser a derivada? Caio k. Aqui eu vou ter a função y de x elevado a k menos 1, tá? Vezes a derivada da função que está aqui dentro. Né? Então, isso aqui vai ser vezes dy dx, certo? Lembra, essa é a regra da cadeia. Tá na regra da cadeia. Né? Não é Roberto Carlos, não. Tá? É regra da cadeia. Bom, aí, lembrando da regra da cadeia, então quando você faz a mudança, se você fala que W, né, se você fala que W é y elevado a 1 menos n, o que vai ser a dw? Ora, dw vai ser K1 menos n, né? Aqui vai ficar y elevado, aí vai ficar assim, ó, 1 menos n menos 1, né? Que caiu o cara lá, vezes a derivada da função que está aqui dentro, que é dy dx. dy dx, né? Bom, aí simplificando aqui, você vai ter que o seu dw dx é 1 menos n, y é que 1 menos n menos 1 é menos n, dy dx. Né? Bom, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Repara que esse cara aqui, ó, está aparecendo que é y elevado a menos n dy dx, ele está aparecendo aqui na equação. Então, ó, esse sujeito aqui, ele vai estar aparecendo aqui. Então, para isolar, eu vou passar 1 menos n para cá dividindo. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter que 1 sobre 1 menos n. Eu acho que nem vai precisar. Bom, dw dx é igual a y elevado a menos n dy dx, tá? Então, repare que esse cara que apareceu aqui, ó, esse aqui, né, é o mesmo que está aparecendo aqui. Né? E essa mudança que você fez aqui é a mudança que você vai fazer aqui, tá? Aí basta você trocar. Então, a sua equação... Né, deixa eu pegar outra folha aqui. Espera só um segundo. Então, ó, a sua equação que era assim, você tem o seguinte aqui, resumindo, né? Você tem que... Deixa eu ver aqui. Y elevado a menos n dy dx. Peraí. Mais r de x y elevado a 1 menos n igual a q de x. Aí a gente fez uma mudança, né? A mudança foi w igual a y
elevado a 1 menos n. E a gente concluiu que dw dx é igual a 1 menos n, y elevado a menos n, dy dx. Ou seja, a gente concluiu que... Aí eu vou passar 1 menos n para cá dividindo. 1 menos n dw dx é igual a y elevado a menos n dy dx. Né? Então, você vai fazer todas essas mudanças. Né? Tudo que está aparecendo aqui nessa folha, por exemplo, o que eu vou fazer? O w eu vou trocar aqui já. Né? E o meu... Deixa eu ver aqui. E esse termo aqui, ó, y elevado a menos n dy dx, eu já vou trocar aqui. Então, quando você troca, vai ficar assim. Bom, o que era y elevado a menos n dy dx vai ficar 1 sobre 1 menos n dw dx. O r de x mantém. E o y elevado a 1 menos n, não, y elevado a 1 menos n, que é esse cara que está aparecendo aqui, você troca por w. Então, isso aqui vai dar w. Que é a variável que você está derivando agora. E do lado direito, vai sobrar só o q de x. Só que ainda não está na forma que eu quero, né? Isso aqui ainda não está na forma que eu quero. Então, o que eu faço? Eu vou passar esse 1 menos n multiplicando. Quando eu faço isso, a minha equação vai ficar assim. dw dx mais r de x 1 menos n w igual a q de x 1 menos n. Tá? Vou ver que na hora de resolver é mais fácil. Bom, isso aqui basicamente é o que a gente viu na aula passada, né? Porque assim, o que você pode fazer aqui? Você pode mudar, escrever, ó. Repara que se você pegar e chamar isso aqui tudo de p de x e chamar isso aqui tudo de q de x, a gente vai ter exatamente a mesma forma de usar o fator integrante. Né? Então, repare, lembra que o fator integrante... Opa, peraí. Deixa eu achar o fator integrante aqui. Lembra que o fator integrante era assim, né? A derivada da função, um p da variável, no caso t, a função elevada a 1, e do lado direito você tem uma função livre. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Tem a derivada da função, mais uma função que depende de x, w, igual a uma função que só depende de x. Embora tenha 1 menos n aqui, quando a gente souber o valor de n, vai ficar muito mais rápido de resolver, tá? Então, assim, de tudo isso aqui, pessoal, você precisa assim, então eu tenho que saber qual que é o n, qual que é o r. Não, na verdade, quando você pegar o exercício, você vai ver que é mais fácil. A única coisa que você tem que saber, na hora que você estiver resolvendo, é terminar aqui esse w aqui. Tá? É isso que vai pegar, só para você poder resolver, tá? Bom, então vamos resolver alguns exemplos. Eu vou resolver 2 exemplos aqui na aula de hoje para vocês verem que não é tão difícil assim de resolver. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. dy dx mais 1 sobre xy igual a x vezes y ao quadrado. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui espera só um pouquinho. Voltei aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que resolver aqui é dividir. Esse cara aqui está errado, né? Ele não está legal do lado direito aqui. A gente vai passar ele dividindo, né? Quando você passar esse cara aqui dividindo,
Isso vai ficar assim, vai ficar 1 sobre y quadrado, dy dx, mais 1 sobre x vezes y sobre y ao quadrado, igual a x. Aí só resolvendo aqui, isso é y elevado a menos 2, dy dx, né? Mais 1 sobre x, aí que vai ficar y elevado a menos 1, igual a x. É só isso. Porque aí quando você faz isso, ó, aí você tem 3 termos. Um que envolve a derivada, um que é o termo independente, e aí o que sobrar aqui, você vai olhar para o y que está aqui. Tá? O y elevado a alguma potência. Então, ó, tem o termo da derivada, tem o cara que está livre, e tem esse aqui, que tem uma determinada potência. É com ele que você vai trabalhar. Né? Então, você vem aqui e faz a mudança. Então, você sempre vai olhar para esse cara que está aqui. Né? Então, você tem W igual a y menos 1. Na verdade, é 1 sobre y isso aqui. O que seria a derivada de W? Bom, a derivada de W, como eu estou derivando, como W depende de x, então eu vou derivar com relação a x. Tá? O que vai ser isso aqui? Vai ser Caio menos 1. Aí vai ficar y elevado a menos 2. Menos 1, tá? Vezes a derivada de y com relação a x. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu vou fazer é pegar esse menos que está do lado direito e passar para o lado esquerdo. Então, aqui você vai ter que menos dw dx é y elevado a menos 2 dy dx. Tá? É isso. Aí repara que esse y elevado a menos 2 dy dx ele está aparecendo na sua equação. E esse y menos 1 aqui também está aparecendo. Então, basta você fazer a mudança. Tá? Então, aqui você tem, eu vou colocar assim, um asterisco, que é exatamente esse cara aqui. E aqui, ó, você tem 2 asteriscos, que é essa mudança aqui. Certo? Então, fazendo as devidas alterações, né, o que a gente vai ter aqui é que y elevado a menos 2 dy dx, eu transformo em menos dw dx, né, mais 1 sobre x. Aqui está y elevado a menos 1, só que y menos 1 eu estou chamando de w. E do lado direito sobra só o x. Ainda não está na forma que eu quero, porque aqui está negativo. Né? Então, lembra que para eu poder usar fator integrante, eu preciso que a minha equação esteja dessa forma aqui. Ó. dy dt, uma função a minha y, igual a uma função livre do lado direito. Né? Bom, então eu passo menos para cá. Então vai ficar assim, dw dx menos 1 sobre x, w, igual a menos x. Né? Então, eu tenho que resolver isso aqui agora. Tá? Então, essa aqui vai ser a função que eu vou usar fator integrante para poder resolver. Né? Essa aqui eu tenho que usar o fator integrante. Bom, quem que é meu fator integrante? Ó, vou voltar aqui no exemplo de novo. Ó. Para que aqui eu tenho a derivada da função com relação à variável, uma função que depende dessa variável que eu estou derivando, a função que eu derivei, e do lado direito eu tenho uma função livre. Né? Então, o meu fator integrante é e elevado à integral dessa função que acompanha o meu y aqui. Tá? Então, no nosso caso, para resolver isso aqui, ó, mas eu só vou interromper o raciocínio, porque assim, acabou o problema. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é uma coisa que a gente fez na aula passada. Eu vou resolver isso aqui, porque, como eu disse em algumas outras aulas, a gente vai rever algumas coisas de matemática que eu acho importante. Porque isso aqui tem uma pequena pegadinha, tá?
Então, quem que é meu fator integrante aqui? Meu fator integrante, que eu vou chamar de mi, de x, é e elevado à integral da função que está acompanhando o w, que é menos 1 sobre x. Então, aqui vai ser menos 1 sobre x, né, dx. Bom, aí o que acontece? Então, meu mi de x vai ser e elevado a menos. Bom, integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Então, isso aqui vai ser menos ln do módulo de x. Tá? Só que aqui tem que tomar um cuidado. Né? Tem que tomar cuidado porque tem muita gente que às vezes... Deixa eu pegar um rascunho aqui para poder explicar. O problema aqui é que tem muita gente que faz o seguinte, e elevado a menos ln do módulo de x é menos x, menos módulo x. Né? Esse é o raciocínio que às vezes acontece, mas só que isso aqui está errado, tá? Tem que tomar cuidado. Por que está errado? Porque, na verdade, e elevado àquilo ali, você tem que fazer o seguinte, esse menos que está aqui, você joga para cá. Vai ficar menos ln do módulo de x é e elevado a ln do módulo de x elevado a menos 1. E elevado a ln do módulo de x elevado a menos 1. Agora sim você pode usar a propriedade, né? Então, e elevado a ln de qualquer coisa é essa própria coisa. Então, isso aqui dá módulo de x elevado a menos 1, que é 1 sobre módulo de x. Tá? 1 sobre módulo de x. Bom, então aqui, ó, na hora que você vai resolver, isso aqui é 1 sobre o módulo de x. Né? Que é mais ou menos 1 sobre x. Aí lembra o seguinte, no fator integrante, você precisa pegar uma única função que satisfaz aquilo. Tá? Que satisfaz isso. E o que vai acontecer? Você pega o mi de x, tanto faz você pegar menos ou mais. Tá? Se menos resolve, o mais também vai resolver. Então, aqui você pega 1 sobre x. Entenderam essa parte aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tanto faz você pegar mais ou menos. Você precisa de uma função que satisfaz isso. Né? Ou seja, você precisa de uma primitiva. Você precisa de uma primitiva desse negócio aqui. Tá? Que vai dar 1 sobre x. Ô, Bruno, não tem uma constante em algum lugar aí, depois da integral? Você fala, peraí, você fala aqui, né? Sim. Pensei nisso. Sim, sim. Então, deixa eu fazer de novo aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Obrigado. Eu vou apagar aqui e vou continuar na próxima folha. Então, a mi de x, obrigado, é e elevado a menos integral de 1 sobre x dx. Então, isso vai dar e elevado a menos ln do módulo de x mais uma constante. Vou chamar essa constante C1. Né? Aí isso aqui vai ficar e elevado a C1 vezes e elevado ao ln do módulo de x elevado a menos 1. Né? Bom, isso aqui, aí sim a gente faz aquilo, então vai ficar e elevado a C1 vezes aí cai módulo de x elevado a menos 1. Isso aqui dá e elevado a C1 vezes 1 sobre o módulo de x. E aí você pode tirar o módulo e colocar um mais ou menos. Né? Então, isso é mais ou menos e elevado a C1 vezes 1 sobre x. Aí, essa constante que está aparecendo aqui, você chama ela de constante C. Então, isso vai ficar C vezes 1 sobre x. Então, ou seja, o meu fator integrante, mi de x, é C vezes 1 sobre x. E aqui vale aquilo que eu falei, né? Você precisa de
uma primitiva só, você não precisa de todas, porque aqui como eu posso colocar qualquer constante, então eu vou ter que meu fator de integração é uma constante vezes 1 sobre x. Mas aí você escolhe uma constante. Qual seria essa constante? Isso é igual a 1, por exemplo. Tá? Você não pode ser zero nesse caso, viu? Então, o meu fator integrante é 1 sobre x. Né? Meu fator integrante aqui no caso vai ser 1 sobre x. Bom, até aqui tudo está beleza, né? Então, o que vai acontecer? Sabendo qual que é o fator integrante, a minha equação diferencial ela vai ficar dessa forma aqui, ó. B dx, fator integrante, vezes... Aí, no caso, não é y, é w, né? Porque eu estou trabalhando com... Aqui eu estou trabalhando com w, então tem que ser w, né? Então, dmi vezes w vai ser igual a minha função que aparece do lado direito aqui, que é menos x. Né? Então, isso aqui é menos x. Não, não é menos x, não. Na verdade, é menos x vezes mi. Né? Vezes mi de x. Ficou bom aqui. O que vai acontecer? Então, eu vou ter que a derivada com relação a x de mi de x vezes w é menos x vezes o mi, que é 1 sobre x. Ficou fácil esse aqui. Né? Então, a gente tem que a derivada com relação a x de mi de x vezes w é menos 1. Né? E aí você integra dos dois lados agora. Né? Então, isso aqui vai ficar integral de dx mi de x vezes w dx é igual a integral de menos 1 dx. Né? Bom, aí, nossa, essa integral do lado direito ficou boa, né? Bom, a integral da derivada é a própria função. Então, isso aqui vai dar mi de x vezes w. Do lado direito, a integral de menos 1 é menos x, mais uma constante aqui. Né? Bom, lembrando que a minha mi de x é 1 sobre x, que foi o que eu escolhi aqui. Então, você tem que 1 sobre x vezes w é menos x mais a constante. Então, o meu w é igual a menos x ao quadrado mais constante vezes x. Mais constante vezes x, né? Mais 6x. Só que aí, isso aqui, essa função menos x ao quadrado mais constante, ela satisfaz essa EDO. Essa aqui, dw dx menos 1 sobre xw igual a menos x. Ela satisfaz isso. Só que essa não é a equação que eu tenho. Né? A equação que eu tenho é essa, dy dx mais 1 sobre x vezes y igual a x vezes y ao quadrado. Né? Essa é a equação que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma função que é w, mas não é w a função que eu quero. Eu quero uma função que é um pouco diferente. Só que a informação que eu tenho, ou seja, eu quero uma solução em x, em y. Né? A informação que eu tenho é essa aqui, né? Que w é igual a y menos 1. Então, você vem aqui, como w é isso, como w é y menos 1, então você vem aqui e troca o w por y. Então, ou seja, você tem que y menos 1 é igual a menos x ao quadrado mais constante vezes x. Ou seja, 1 sobre y é igual a 6x menos x quadrado. Aí é só você inverter para você achar o y. Né? Então, y é igual a 1
sobre cx menos x quadrado. Ou seja, essa função aqui é a y que eu quero, que resolve essa DO aqui, tá? Então, essa aqui é a solução final. Então, assim, basicamente, esse problema aqui, o que a gente fez foi só fazer coisa da aula passada, né? Então, ou seja, ó, vou fazer uma recapitulando aqui, né? Isso tem uma equação diferencial que tem um termo quadrático aqui, um y quadrado. Passa dividindo, reescreve essa equação e olha para o termo y que não está junto com a derivada. Olha para esse termo y. Esse vai ser o meu w, né? E aí você faz a mudança de variável. Essa é a estratégia de Bernoulli, tá? Essa é a estratégia de Bernoulli, de fazer essa mudança de variável. Quando você faz essa mudança de variável e usa a regra da cadeia, né, você consegue reescrever essa EDO na variável, na função y, em termos de uma EDO em w. Só que essa EDO em w aqui dá para usar fator integrante. E aí o que a gente fez aqui para frente foi só resolver usando o que eu falei na aula passada, né? Bom, aí resolve isso aqui usando fator integrante. Então, determina quem é o fator integrante. Lembra que o fator integrante pode ser só um, né? Você só precisa de um fator integrante. Determinou quem é o fator integrante. Usa a teoria do fator integrante, né? Aí cai na derivada, integra os dois lados e acha o w. Só que o w não é a solução do seu problema inicial. A solução do seu problema inicial está em y. Aí você tem que lembrar que a mudança que você fez foi chamar w de y menos 1. Né? E aí é só trocar o y aqui e isolar ele para você ter a solução. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém não entendeu alguma passagem? Como é que está a cabeça de vocês com relação a coisas antigas de cálculo aí? Deixa eu abrir o chat aqui. Não, nenhuma dúvida? Bom, eu vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem, que é esse aqui, esse exemplo, tá? E aí, quinta-feira tem uma aula de exercício. Lembra que, mais uma vez, amanhã eu atualizo o material para que a gente tenha todos os exercícios dessa parte para ser resolvido na aula de exercício de quinta-feira, tá? Aí só explicar para vocês que a aula de exercício ela é assim, vocês têm que trazer os exercícios, tá? Então, o pessoal geralmente, quando eu estava dando no PSE, eu pedi o pessoal para ir colocando no chat, aí a gente vai seguindo. Então, eu vou atualizar o material amanhã à tarde. Vocês deem uma olhada, por favor. Assim que eu atualizar, essa vai ser a lista de exercícios que eu vou resolver amanhã. E aí, na aula de exercício de quinta-feira, vocês vão me pedindo e eu vou resolvendo na sequência. Tá? Alguma dúvida? Às vezes eu acho que meu microfone está mutado aqui. Não? Tá não, Bruno. Bom, é isso. Boa. Não, beleza. Então, pessoal, tem alguns exercícios para vocês resolverem, já tem bastante material. Outra coisa também, caso vocês tenham dúvida com relação a como resolver integral, essas coisas assim, eu posso passar para vocês um material para vocês lembrar também, tá? Porque assim, integral é o problema de cálculo 3, por incrível que pareça. Cálculo 3 é difícil? Porque tem que resolver um monte de integral, tá? Agora as técnicas de cálculo 3 são tranquilas, tá? Bom, então por hoje é isso, tá? Já tem bastante coisa aí para vocês fazer. Bom resto de semana e bons estudos aí, tá, pessoal? Até mais.